BYD Dolphin SE. Hoje você vai descobrir todos os custos para adquirir e manter um carro desse, tudo em custos de aquisição, documentação anual, revisões do período de garantia. Vamos falar também dos custos de recarga para você rodar com esse carro aí no dia a dia. Também vamos falar de conjunto mecânico, lista de equipamentos e, claro, todos os pontos positivos e pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar um carro desse aí para sua garagem. Então, conceituando aqui, temos o BYD Dolphin SE Special Edition, veículo 100% elétrico, 0 km, ano 2026. E vamos começar falando do preço de aquisição. E, de acordo com o site da montadora, o valor pedido lá, o sugerido, é de R$ 169.990, lembrando todos os valores cotados em agosto de 2026. Mas também vamos pegar o valor de tabela FIPE como referência para esse carro novo. O preço é de R$ 164.990. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar pagar a tarifa do primeiro emplacamento, que o valor é de R$ 283,71, cotados aqui no Detran de Minas Gerais. Placas Mercosul, valor médio é de R$ 300. E o IPVA. A alíquota aqui em Minas Gerais é 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE, ou melhor, o valor venal. Mas eu vou usar a tabela FIPE aqui como referência, que é bem próxima. Então, o valor de IPVA integral desse carro ficaria em R$ 6.599,60. Mas, como você está comprando um carro 0 km, você vai pagar no primeiro ano ali o IPVA proporcional aos meses que faltam. Então, estamos em agosto, temos ainda 5 meses para o fim do ano. Ou seja, o IPVA nesse primeiro ano ficaria em R$ 2.749,83. Também sabemos que alguns estados têm alíquotas reduzidas de IPVA para carro elétrico. Então, esse valor aqui vai variar de um estado para o outro. A realidade aqui para Minas Gerais é essa. Assim como a taxa de licenciamento, o valor cobrado também já no ato do emplacamento, é de R$ 35,62 aqui em Minas. Seguro, vou estimar aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Fica em R$ 8.249,50. Mas o valor de seguro também pode variar, dependendo do seu perfil como condutor, da empresa que você fizer uma cotação, da cidade, do estado que você mora. Então, para cada realidade aqui, esse valor pode ser um pouco maior ou menor. Então, para você saber quanto que você vai gastar já no ato da compra, temos que somar o preço sugerido no site com a taxa do primeiro emplacamento, as placas Mercosul, o IPVA proporcional, taxa de licenciamento e um possível seguro. Vai dar um total de R$ 181.608,66 que você tem que ter em mente que esse carro vai custar para você para tirá-lo da concessionária. Mas vamos falar agora dos custos anuais com documentação. Então agora temos que considerar o IPVA integral de 12 meses, que é R$ 6.599,60. Mais a taxa de licenciamento, todo ano tem que pagar R$ 35,62, assim como o seguro, caso você faça, que é bem interessante fazer. Então, somando tudo isso, vai dar um custo médio anual de R$ 14.884,72, ou uma média mensal de R$ 1.240,39, que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar para você ter ele aí com toda a documentação em ordem, o seguro em dia, sem passar maiores sustos nas suas finanças. E pagando esse valor, o que você leva para sua casa? O que um BYD Dolphin SE entrega? Com relação a equipamentos, na parte externa ele já vem com faróis Full LED de acendimento automático e luzes de rodagem diurna, grade dianteira iluminada, além de lanternas traseiras em LED com luz traseira de neblina. No interior, ele já conta com quadro de instrumentos digital, tela de 8.8 polegadas, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade da coluna e assistência elétrica da direção. Carregamento de celular por indução de 50 watts de potência com ventilação, tomada 12 volts no painel, além de ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, além de bancos em couro com ajustes elétricos para o motorista. Além disso, os bancos dianteiros contam com sistema de ventilação, freio de estacionamento eletrônico, Isofix para o banco traseiro. Em sistema de segurança, ele já vem com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, chave presencial, airbags frontais, laterais e de cortina, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, alerta de não afivelamento do cinto de segurança para todos os ocupantes, desembaçador traseiro, retrovisores elétricos com desembaçador também nos espelhos externos e rebatimento elétrico.
E em sistemas de ADAS, né, de assistentes de condução, ele já conta com controlador de velocidade adaptativo e assistentes de frenagem autônoma dianteira e traseira, além de permanência em faixa, frota de comutação automática e controle de velocidade em curva, além dos alertas de colisão frontal, tráfego cruzado, mudança de faixa e ponto cego. Então, um ADAS até bem completinho. A central multimídia é uma tela de 12,8 polegadas e o sistema de som já conta com 6 alto-falantes. Em conectividade, temos duas portas USB frontais, uma do tipo C e uma do tipo A, mais duas USB traseiras, também uma do tipo C, uma do tipo A. Conta com câmera 360 graus para auxiliar nas manobras, espelhamento para celular, Android Auto e Apple CarPlay, comandos por voz, conexão de dados móveis 4G e possibilidade de atualização de forma remota. Então, aqui também um sistema de entretenimento bem completo. Conta também com modos de condução Eco, Normal, Sport e Neve. E o Dolphin SE, ano 2026, está disponível nas cores externas Obsidian Black, Atlantis Blue, Cheese White e Time Grey, ou seja, nas cores preta, azul, branca ou cinza. O interior é disponível apenas em cor única, mescla de preto com cinza. Em conjunto mecânico, temos aqui um motor elétrico de tração montado no eixo dianteiro, de potência máxima de 177 cavalos e torque de 290 Nm, entregas de forma instantânea. Então, é um baita torque aqui, convertendo, dá em torno de 29,4 kgfm. Para um carro de 1.485 kg em hora de marcha, aqui podemos considerar como um hatch de porte médio, a relação peso-potência é de 8,4 kg por cavalo. E a relação peso-torque é de 50,5 kg para cada quilograma-força-metro gerados. Com isso, é um carro que executa um 0 a 100 em 8 segundos. De fato, ele é bem rápido. Mas tem velocidade máxima limitada eletronicamente em 160 km por hora. Câmbio aqui é de relação direta, apenas uma redução de marcha e tração dianteira. Então, uma transmissão bem simples. O que vai controlar a velocidade é o próprio motor elétrico. Sistema de suspensão, McPherson na dianteira, Multilink na traseira. É uma suspensão que tem uma maior complexidade mecânica, né? No futuro, no longo prazo, vai ter um custo mais elevado de manutenção corretiva, mas também entrega muito em conforto e em estabilidade. Freios a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira, sólidos na traseira, com sistema de recuperação de energia nas frenagens para ajudar a recarregar a bateria desse carro. Em segurança, o Dolphin SE ainda não foi testado no Lightning Cap, mas o Dolphin Plus sim, que tem a mesma plataforma. Então, em 2024, mais precisamente em dezembro, ele obteve 5 estrelas de 5 possíveis, nota máxima no teste de colisão. Desmembrando essa nota, a proteção para adulto foi de 93%, assim como na proteção para criança. Para pedestres, 77% e assistentes de segurança, 85%. Então, é sim um carro bem seguro em caso de colisão. Mas vamos falar agora dos custos de revisão e garantia. Primeiro, claro, temos que falar da garantia, né, do Dolphin SE, que é de 6 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, ou 6 anos ou 100 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro, para uso comercial. O que é o uso comercial? Serviços de entrega, representante comercial, transporte de passageiro por aplicativo, locadoras, dentre outros. Então aqui, se você utilizar esse carro para qualquer uma dessas finalidades, ele vai se enquadrar como uso comercial. E temos que falar também de algumas garantias específicas que são diferentes da garantia do veículo. Olha, para a bateria de tração, desde que ela esteja com a saúde acima de 60%, tem que ter isso em mente. E para o motor elétrico, a garantia é de 8 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular ou comercial. Então aqui temos uma garantia estendida para esses itens específicos. Para o controlador de carga, a BYD dá a mesma garantia para uso particular, só que para uso comercial ainda mantém os 200 mil quilômetros, mas o tempo reduz para 5 anos. Para a tomada de recarga, a garantia é de 3 anos ou 60 mil quilômetros para uso particular, ou 1 ano ou 60 mil quilômetros para uso comercial. Já a garantia do carregador emergencial que vem junto com o carro é de 1 ano, independente do uso. Para sistemas de baixa tensão, a garantia é de 6 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, ou 5 anos ou 150 mil quilômetros para uso comercial. Especificamente para a bateria 12 volts,
A garantia é de 1 ano ou 20 mil quilômetros, independente da forma de uso. Também tem a garantia contra a corrosão da carroceria, que é de 6 anos ou 200 mil quilômetros para uso particular, ou 6 anos ou 100 mil quilômetros para uso comercial. E tem algumas garantias extras, né? Por exemplo, amortecedores, molas, suspensão, sistema de direção, rolamento de roda, borrachas e a central multimídia. Para uso particular, 3 anos ou 60 mil quilômetros. Para uso comercial, 1 ano ou 60 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. E o plano de manutenção para o Dolphin SE prevê uma revisão a cada 20 mil quilômetros ou 1 ano, o que ocorrer primeiro. Você tem que atender o plano de manutenção para continuar tendo esse carro na garantia. E como você pode ver aí na tabela, as revisões são a preço fixo, né? Então, a primeira, mais barata, R$ 393, a segunda, R$ 1.292, é um pouco mais cara, porque troca mais coisas, vou falar um pouco mais à frente. A terceira revisão novamente cai para 393, a quarta volta para 1.292, a quinta revisão 758, a sexta 1.292, novamente aqui mais elevada, né? Então, a cada 40 mil quilômetros a revisão é um pouco mais cara. Então, a oitava revisão também tem o preço de 1.292 e a décima, que é a mais cara, 1.658. Por exemplo, olha, a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos é feita a troca do fluido da caixa de transmissão, né, ou do redutor de relação única. Assim como também é substituído o fluido de freio. Então, por isso que essas revisões são mais caras. Enquanto a cada 100 mil quilômetros ou 4 anos também é substituído o fluido de arrefecimento do motor elétrico e do inversor. Sabia que carro elétrico também tem líquido de arrefecimento? Então, por isso que aquela quinta revisão de 100 mil quilômetros ela é um pouco mais cara do que a primeira e a terceira revisões, né, que tem preços bem acessíveis. É basicamente só inspeções ali, se precisa trocar um filtro de cabine, por exemplo, troca, né? Então, ainda assim, preço bem mais acessível do que revisão em carros a combustão. Não estou defendendo carro elétrico, não estou falando aqui qual que é melhor, qual que é pior, mas mostrando fatos para você que para cada tipo de aplicação, um veículo é melhor do que o outro, né? Caso aqui de custos de revisões é muito mais acessível num carro elétrico. Então vamos calcular quanto você vai gastar em média aí com revisões. No primeiro cenário, vamos imaginar que você usa esse carro aí de forma particular, né? Então vamos imaginar que você vai rodar no máximo 20 mil quilômetros por ano. Vai fazer uma revisão por ano usando os 6 anos de garantia. Dentro desse período você vai rodar em torno de 120 mil quilômetros, então vai fazer 6 revisões, o que dá um total de R$ 5.420 em 6 anos, ou uma média anual de R$ 903,33, ou ainda uma média mensal de R$ 75,28 que você vai gastar com revisões. É claro que você não vai todo mês na concessionária, né? Aqui você vai uma vez por ano. Quando for, vai ter uma revisão um pouco mais cara, um pouco mais barata. Então, diluindo isso num custo médio mensal, fica aí uma média de R$ 75 por mês, eu diria bem acessível. Para o uso comercial, vamos imaginar aí uma média de 40 mil quilômetros que você vai rodar por ano. Claro que tem gente que roda muito mais do que isso, né? Mas vamos imaginar um cenário intermediário aqui, né? Dessa forma, vão ser 2 revisões por ano, totalizando 5 revisões quando chegar ao limite de 100 mil quilômetros da garantia. Então, em 2 anos e meio, você vai gastar R$ 4.128, ou uma média por ano de R$ 1.651,20, ou uma média mensal de R$ 137,60. Ainda assim, um custo bem acessível para você utilizar esse carro para trabalhar. E como que é o custo de energia, né, para você recarregar a bateria de um Dolphin SE? Temos que falar que existem 3 formas de você recarregar essa bateria. Primeiro, por corrente alternada, através de um wallbox, né, que em alguns momentos ela pode ser disponibilizada com cortesia pela montadora, pela concessionária, mas em alguns momentos talvez não esteja disponível, você tenha que comprar ela de forma adicional, né? Então vou falar do preço de um wallbox um pouco mais à frente nesse vídeo. Aqui, a capacidade de recarga é de 6,6 kW por hora. Também dá para usar um carregador de corrente contínua, que é aqueles carregadores de eletropostos, de shoppings, supermercados. Aí você já tem uma capacidade muito maior de recarga, de 80 kWh. Carrega muito mais rápido. E também tem a frenagem regenerativa, que ajuda um pouco, tá? Não vai carregar totalmente a bateria, mas dá uma ajudada aí quando você estiver descendo uma serra, aí, principalmente. Também, na versão SE, o Dolphin tem a função de descarga da bateria.
Então dá para usar esse carro como um gerador, né, para casa e, por exemplo, né, numa situação de emergência. E a bateria que vem ali no Dolphin SE é do tipo Blade, a mesma do Dolphin Plus, do Dolphin comum, do Dolphin Mini também. Mas no caso do Dolphin SE, a capacidade é de 45,12 kWh, que de acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular Brasileiro, a autonomia dessa bateria é de 272 km, mas pode variar dependendo da sua forma de guiar ou do trajeto que você estiver fazendo. Então, podemos calcular qual que é o consumo médio desse carro, né? Que é de 6,03 km para cada quilowatt de bateria, ou 16,6 kWh para rodar cada 100 km, também podendo variar de acordo com o trajeto ou sua forma de guiar. A título de comparativo, se você pegar a etiqueta do Inmetro, você vai ver lá escrito que equivalente a um veículo a combustão, ele faria um consumo na cidade de 51,9 km por litro, ou na estrada 43,5 km por litro. Então, de fato, ele é um carro que vai te dar um custo muito menor por quilômetro rodado. E de quanto que é esse custo? Primeiro temos que ver quanto que é o custo médio do quilowatt-hora, né? Aqui peguei no site da CEMIG, né, que é a concessionária aqui do estado de Minas Gerais, na data de 6 de agosto de 2026. O custo do quilowatt em bandeira verde residencial é de 90 centavos aproximadamente. Então, para você recarregar totalmente a bateria desse carro, vai gastar R$ 40,76. O custo médio do quilômetro rodado, então calculado, fica em 15 centavos. Só para você ter uma ideia, um veículo a combustão, para ser muito econômico hoje, ele tem um custo de quilômetro rodado próximo dos 40 centavos. Então, um elétrico, de fato, é bem mais econômico para você rodar no dia a dia. Para rodar uma média de 1.000 km por mês aqui no Dolphin SE, por exemplo, você gastaria R$ 149,84 com energia. Claro, desde que você recarregue dentro de casa, né? Para você recarregar no eletroposto, num shopping, no estacionamento, o custo pode ser um pouco mais elevado. Mas ainda assim fica bem mais barato do que abastecer um veículo a combustão. Isso é outro fato. E também você tem que considerar que se você for recarregar o carro na sua casa, além de instalar o wallbox, né, você tem também os custos com instalação elétrica. Não é só plugar o wallbox na tomada ali da sua garagem, né? Você tem que fazer toda a instalação, cabeamento dimensionado para um wallbox que tem um consumo de energia bem considerável. Olha, aqui em média ela gera até 7 kWh. Então, não é qualquer tomada que você pode ligar lá, não. Você vai ter um custo aí com o eletricista, com material elétrico para fazer essa instalação, mas acaba se pagando no longo prazo. E quanto que custa um wallbox em média, né? Peguei aqui no Mercado Livre R$ 3.707,28. Se você também estiver pensando em adquirir uma aí, vou deixar o link na descrição, no comentário fixado, que é o meu link de afiliado para você conferir o preço na data que você estiver assistindo. E caso tenha interesse em comprar também, considere usar os nossos links para você me ajudar a estar sempre trazendo mais conteúdos dessa forma para você mesmo. Então, vamos pegar esse custo da wallbox, né, e diluir no período de garantia. Vamos imaginar que você vai ficar com esse carro pelo período de garantia dele de 6 anos, ou seja, 72 meses. Diluindo esses R$ 3.707,28, você vai ter um custo médio mensal de R$ 51,49 com a aquisição da wallbox. Somando com o custo médio mensal para rodar 1.000 km por mês, né, de energia, que é de R$ 149,84, você vai ter um custo total médio mensal com energia mais carregador de R$ 201,33. Fala a verdade, ainda é bem mais barato que um veículo a combustão, que geralmente vai ficar em torno de R$ 500 por mês para você rodar a mesma distância. Isso considerando os carros mais econômicos, tá? Se for um carro um pouquinho mais beberrão, esse custo aumenta mais ainda. Então, o elétrico aqui, de fato, ele é bem mais barato para você rodar no dia a dia. Mas vamos falar de algumas dimensões do Dolphin SE para você entender melhor onde ele se enquadra no mercado comparado com alguns concorrentes, né? Em comprimento, ele tem 4,28 metros. A título de comparação, um T-Cross tem 4,21 metros. Por que eu coloquei o T-Cross? Porque ele tem um preço bem semelhante ao Dolphin. Muita gente que compra um Dolphin está na dúvida entre um elétrico e um a combustão. E o T-Cross é um dos principais veículos a combustão aqui que as pessoas procuram, né? Então, por isso, esse comparativo. E também porque ele tem dimensões bem semelhantes ao Dolphin. Olha só, em largura, o BYD tem 1,77 m, o Volkswagen 1,76 m.
A altura, os dois têm 1,57 m, apesar do T-Cross ser um SUV, o Dolphin, na altura total, é idêntico ao T-Cross. E, curiosamente, o Dolphin tem uma maior distância entre eixos, olha, são 2,70 m contra 2,65 m do Volkswagen. Então, na prática, você tem um melhor aproveitamento do espaço interno, tem uma maior distância do joelho do passageiro do banco de trás para o banco da frente. Então, mais conforto para quem vai no banco de trás. Mas a maior diferença entre esses dois carros está no vão livre mínimo do solo. O BYD tem 150 mm, enquanto o Volkswagen tem 190. Então, é claro que o T-Cross vai passar mais fácil por lombadas, enquanto o Dolphin Mini, se tiver carregado, vai raspar o assoalho mesmo. Por isso que um é enquadrado como hatch e o outro como SUV. E outra grande diferença contra o BYD é na capacidade de porta-malas. Temos apenas 250 litros, apesar de ter o banco traseiro bipartido, que se você rebatê-lo totalmente, essa capacidade sobe para 1.310 litros, mas se você tiver com 3 passageiros no banco de trás, não vai dar para usar essa capacidade ampliada, né? E aí você tem pouco espaço para levar bagagens. Nesse quesito, o T-Cross é bem melhor, com 373 litros de capacidade. Em pneus, o Dolphin SE usa medidas 205/50/17, inclusive são medidas bem comuns aí no nosso mercado. Por exemplo, o Fiat Pulse, Fastback, Versa, Sentra, Polo, Virtus, algumas versões do T-Cross também usam essas medidas. Mas para carro elétrico, é interessante você procurar pneus, né, quando você precisar comprar, que sejam específicos para essa finalidade, porque são pneus que têm uma menor resistência à rolagem e menor emissão de ruído, senão para você rodar no dia a dia fica um carro mais ruidoso. Por isso que não dá para sair colocando qualquer pneu num carro elétrico. Então separei aqui um exemplo, né, do pneu da marca Linlong, né, que é chinês e vem justamente para esses carros elétricos. Modelo Comfort Master 93WXL. Preço médio de mercado R$ 2.140, cotado aqui no Mercado Livre. Também vou deixar o link na descrição e no comentário fixado para você conferir. Então, é um preço até razoável se tratando de aro 17. Qualquer outro carro desses aqui que eu citei com rodas de aro 17 vão ter um custo bem semelhante para substituir pneus. Não temos informações sobre coeficiente aerodinâmico, mas sim sobre carga útil. É só calcular, né? Porque tem informação do peso bruto total do Dolphin SE, que é de 1.895 kg. Diminuindo do peso em ordem de marcha, que é de 1.485 kg, sobra a carga útil, né? Que é o que dá para você carregar nesse carro, né? De passageiros e bagagens. 410 kg. É na média quando você compara com outros hatches aí do mercado. Mas um T-Cross, por exemplo, tem uma capacidade de carga de 474 kg, bem maior do que o Dolphin SE, que tem como principais pontos positivos, claro, um bom desempenho do motor elétrico, bom torque entregue de forma instantânea, então é um carro bem divertido de guiar, de excelentes retomadas de velocidade, todo um projeto de interior e exterior arrojado, futurista, que entrega muito em equipamentos de série para você ter muita comodidade, conforto, conveniência a bordo, muita segurança também, né? Um pacoteadas bem completo. Pelo preço que ele cobra, frente a um T-Cross, eu diria que sim, o Dolphin Mini ele entrega muito mais em custo-benefício em vários pontos, não em todos, mas em tecnologia embarcada sim, é um deles. Além disso, espaço interno traseiro digno de um veículo de porte médio, tá? O Dolphin SE tem a mesma distância entre eixos de um Corolla, então ótimo espaço para quem vai no banco de trás. Além disso, é um carro que se faz muito valer do baixo custo de energia, né? O baixo custo do quilômetro rodado. Para quem quer usar um carro desse no dia a dia, para ir e voltar do trabalho, trânsito urbano pesado e quer gastar o mínimo possível para deslocar, um elétrico hoje sim faz todo sentido. Com possibilidade de alíquota de PVA reduzida ou até isenta em alguns estados, né? Isso varia bastante dependendo do governo, dependendo das leis que tem no momento. Então é algo que não dá para contar muito, mas quando você tem essa isenção, o custo médio por ano desse carro também reduz bastante. Além disso, é um carro que tem tudo para envelhecer bem, assim como o Dolphin, né? Que já está no nosso mercado há 3 anos praticamente. É um carro que não caiu tanto de preço assim ao longo dos anos, tá? Eu diria que os elétricos caíram até menos de preço do que alguns similares a combustão, ali na mesma faixa de valor. Eu fiz um vídeo sobre isso, peguei os valores na ponta da caneta e pude comprovar com fatos, com cálculos que
os carros elétricos não desvalorizaram tanto assim. Vou deixar o link na descrição para você conferir depois. E é um carro que sim, como disse, entrega bastante em custo-benefício. Olha, por exemplo, um Dolphin SE, que tem tudo aquilo que eu falei em tecnologia embarcada, hoje com preço sugerido de R$ 169.990, é até um pouco mais barato que um T-Cross Comfortline, que ainda é um intermediário. Hoje, lá no site da Volkswagen, esse carro está com um preço sugerido de R$ 173.790 e ainda não entrega tanto em tecnologia embarcada quanto um Dolphin SE. Então, em custo-benefício, sim, esse BYD faz muito sentido, mas ele tem também seus pontos de atenção que valem ser mencionados aqui. Todo carro tem. Por exemplo, ele vem com step de medidas temporárias 1259016. Para quem não gosta dessa solução, vale mencionar. O porta-malas é muito pequeno. Se você quiser viajar com esse carro, não é definitivamente uma boa opção. Primeiro, porque não dá para carregar muita coisa com relação a bagagens. E segundo, porque é um carro elétrico. A rede de eletropostos hoje no Brasil ainda precisa ampliar mais. Para você fazer uma viagem mais longa, tem que fazer realmente um plano de voo, saber exatamente onde tem os postos de recarga, parar para recarregar. O tempo de recarga de um carro elétrico é bem maior do que o tempo para abastecer um veículo a combustão. Se você viaja com um pouco mais de pressa, talvez um elétrico não seja a melhor solução. Mas até 300 km aí de viagem, dá para ir no elétrico. Chegou lá, recarregou, volta. Mas o indicado mesmo é para o circuito urbano. Você está todo dia em casa, recarrega na sua garagem com uma instalação elétrica bem feita, com wallbox. Você até reduz os custos com recarga comparado com um eletroposto. Então faz sentido. Para viajar ainda estamos caminhando para que um carro elétrico se torne mais viável. E muito provavelmente vai ficar, porque cada vez mais estamos vendo empresas investindo em eletropostos, com novas franquias surgindo todo dia para ampliar essa rede de recarga aí por todo o Brasil. Então, para o futuro, sim, eu diria que pode fazer ainda mais sentido para viajar. Hoje, a realidade hoje ainda tem alguns percalços. Também se você mora em prédio, né? E é um prédio às vezes mais antigo que não tem disposição para pontos de recarga, talvez não seja nem viável, né, para instalar. Então, talvez um carro elétrico não seja a melhor solução. Você vai ter que sair para recarregar fora quando precisar. E vai depender de ter lá um eletroposto disponível, a vaga disponível. Infelizmente, ainda tem gente que estaciona um carro a combustão de vaga para recarga de carro elétrico. Então, são percalços e problemas que podem ser resolvidos no futuro. Mas ainda, sim, existem alguns empecilhos para ter um carro elétrico hoje no Brasil. Mas me fala agora você, frente a toda essa análise com dados em números, você teria um BYD Dolphin SE na sua garagem? Ou não, ainda ficaria num carro a combustão? Comente aqui abaixo. E se você quiser ver mais análises como essa de outros carros elétricos, já falei de Dolphin Mini, Dolphin Plus, GWM Hora 03, Geely X2 Pro, sobre todos esses carros, os vídeos vão estar nessa playlist aqui para te ajudar a tomar a sua melhor decisão de compra. Então clique aqui para continuarmos o nosso bate-papo automotivo.